capítulo 1, versículo 1 ao 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos aqueles que crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todos os homens estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagens humanas, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pela pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: e sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existe antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça é a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nos encontramos, Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, para declarar que só Tu, ó Senhor, és digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação, de tudo, Senhor. Senhor, Tu tem que ser o primeiro em nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Suas mãos, Senhor. Toma, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres falar para a Tua igreja. Fala, Senhor, a Tua igreja, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, que possamos todos os dias, Senhor, morrer para nós mesmos e viver para Ti. Que possamos todos os dias nos humilhar perante a Tua presença, e que nós venhamos assumir, para que o Senhor venha aparecer em nós. Fala, Senhor, a Sua igreja, porque aqui estamos para ouvir a Tua santa voz. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Nós estamos dando início a este livro, a qual existem vários livros na Bíblia dos Evangelhos. Existe o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas, mas esse Evangelho de João, ele é diferenciado dos outros Evangelhos. Existem os Evangelhos sinóticos, que são os que são parecidos. Existem algumas coisas parecidas, apesar deles serem escritos para pessoas diferentes, para certas classes de pessoas diferentes. Eles são considerados evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que são parecidos, têm alguns textos parecidos. A maioria dos textos são parecidos, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu. Por isso que Mateus, ele sempre quer provar que Jesus é rei dos judeus. Se você ler o livro de Mateus, você vai ver que Mateus está pregando no Evangelho para os judeus, para mostrar que Jesus Cristo é o rei dos judeus. Se você ler o livro de Marcos,
Marcos está pregando para os romanos. O livro de Marcos foi pregado para os romanos, foi feito para que os romanos viessem a encontrar Jesus e aceitarem Jesus. Por isso que o Evangelho de Marcos, Jesus, ele é um ser que trabalha, um ser que cumpre, que realiza, que faz. Se você ler o livro de Marcos, a maioria dos textos, você vai ver que Jesus está realizando o trabalho, Jesus está fazendo, todas as coisas são dele, por ele. No livro de Lucas foi escrito para os gregos. O livro de Lucas ele foi um livro escrito para o povo grego, para que eles pudessem ouvir a palavra do Senhor, para que eles pudessem crer no Senhor. E o livro de Lucas ele vai dizer sobre o Jesus, o homem perfeito, o homem que orava, o homem que era perfeito, era 100% Deus, era 100% homem, mas ele orava, ele buscava, ele fazia, sobre a salvação. E nós vamos ver nestes livros sinóticos que eles se parecem nos textos, porque todo o livro de Mateus e Marcos e Lucas, ele começa um livro falando sobre o nascimento de Jesus, vem falando sobre a linhagem de Jesus, vem falando sobre a linhagem do homem, Jesus. Mas esse livro de João, ele vai nos dizer a respeito do Jesus, o Senhor, o Deus encarnado, aquele que se esvaziou de toda a sua glória e tomou a sua forma de homem e morreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. João, ele vai escrever este livro porque naquela época existia o gnosticismo, que hoje algumas denominações, algumas religiões ainda acreditam no gnosticismo. O gnosticismo, o que seria, pastor, o gnosticismo? O gnosticismo as pessoas até acreditavam que existia um Jesus, mas que o Espírito do Deus entrava nele e ele realizava maravilhas, e saía dele, e entrava nele e saía dele. O gnosticismo, ele não acreditava numa forma corpórea de Jesus. Ele não acreditava que Jesus tinha um corpo, que Jesus não foi carne, que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. João, se preocupando com o crescimento do gnosticismo e por ter vivido com Jesus, ele começa a pregar o Evangelho. Ele escreve essa carta, este livro, a qual ele vai revelar, e vai ser revelado através de Deus quem era Jesus, o que era Jesus, onde Jesus estava no início, quem era Jesus, quem era o Cristo. Então ele acaba pregando e fazendo, mostrando quem verdadeiramente era Jesus, porque o gnosticismo ele acabava com a religião, ele desacreditava da religião por médio de Jesus Cristo. Então João ele começa a escrever esse livro e ele vai nos falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse primeiro versículo, o Verbo aqui que ele está falando é Jesus Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer por diversas vezes o Senhor falou através de profetas, e hoje ele fala através do seu Filho. O Senhor ele fala através do seu Filho, e Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo encarnado, aquele que desceu e se humilhou perante o Senhor e se esvaziou de si. Aqui Paulo vai dizer: no princípio era o Verbo. Jesus ele era desde o início, desde o princípio, antes de tudo ser formado. Ele não teve um início, ele não teve um meio, ele também não terá um fim. As pessoas acreditam que Jesus foi criado junto com a fundação do mundo, mas não. Aqui o João vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vai dizer que o Jesus ele já estava na criação. Jesus, o Verbo, aqui o Verbo quer dizer ação. Quando nós falamos sobre o Verbo ele nos fala como uma ação. E Jesus é aquele que age na criação. Quando Deus fala, haja luz, o Senhor, Jesus vai e realiza. Façamos o homem a nossa imagem, porque muitas pessoas vão acreditar somente na Trindade quando a palavra vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos remete de uma pessoa, então remete à Trindade. Mas quando nos fala sobre o Verbo encarnado, que é Jesus, aquele que estava desde o início da fundação do mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas,
aquele que todas as coisas, tudo foi feito para Ele, tudo era por Ele. Foi aquele que era e que agia desde o início, desde o Velho Testamento, porque muitas pessoas vão dizer que a Bíblia tem que ser dividida, que você não precisa do Velho Testamento, que você só precisa do Novo Testamento. Mas a Bíblia ela é um livro completo, que é a palavra de Deus, e ela nos fala de Jesus do início até Apocalipse, do Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai falar sobre Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. E nós devemos, por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos esquadrinhar, nós devemos estudar, nós devemos não somente ler, mas meditar nessas palavras, nestas escrituras, dias e noites. Nós devemos verdadeiramente analisar e estudar e se dedicar para que nós possamos verdadeiramente encontrar Cristo. E o versículo 2 vai nos dizer: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele fez todas as coisas, foi feito por intermédio dele. Ele que fez todas as coisas, e todas as coisas foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem Jesus, nada existiria. Muitas pessoas vão dizer que Jesus só existiu porque o homem pecou, porque o homem caiu. Então, Deus criou um ser para salvar as nossas vidas. Não, o plano salvífico de Deus sempre foi Jesus Cristo. Nunca foi um plano B. Jesus é o Cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Nunca existiu um plano B. Nunca existiu algo que o homem poderia fazer que frustrasse Deus, porque nós não temos um Deus frustrado. Nós não temos um Deus que realiza algo depois das suas decisões. Não, nós temos um Deus que tem permanentemente o controle da minha e da sua vida. Nós temos um Deus que tem o controle das nossas vidas e que rege o universo com a sua poderosa mão. Nós cremos num Deus, aquele a qual criou todo o universo, a qual governa e qual rege o universo com sua poderosa mão. O texto vai continuar nos dizendo que a vida estava nele, e era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus, ele é a luz. Jesus é a luz resplandecente, é a luz do homem. Por isso que nós, como igreja, somos chamados de luz do mundo, porque nós possuímos o cabeça, que é o Senhor em nossas vidas. Nós possuímos o cabeça, que o cabeça da igreja é Jesus. Ele foi posto como cabeça sobre a igreja. E nós possuímos a luz que está em Cristo Jesus. Nós só somos luz do mundo quando estamos com Cristo, quando temos Cristo, quando temos o Senhor. E a palavra vai nos dizer que as trevas não prevalecerão contra ela. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei qual a forma que você tem vivido, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que as trevas não prevalecerão contra a luz. As trevas não prevalecerão contra Jesus. As trevas não prevalecerão contra a igreja. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele já levou sobre si todas as nossas mágoas, todas as nossas transgressões, todo aquele castigo que nos trazia a culpa, Deus levou sobre si. Ele não só levou as coisas antigas, Ele levou as coisas que hoje podemos fazer, ou que amanhã faremos. O Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos tirava a paz está sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E João vai nos dizer que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Devemos levar Cristo para onde quer que nós vamos. Devemos falar de Cristo e viver Cristo aonde quer que vamos, onde quer que o Senhor nos leve, porque a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. Que possamos levar Cristo para os nossos problemas, que possamos levar Cristo para as nossas dificuldades, que possamos levar Cristo para as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, que
possamos colocar Cristo no centro de todas as coisas da nossa vida. Que Ele não seja somente no tempo de dificuldade, que somente Ele não seja no tempo a qual precisamos, mas que Ele seja entronizado em nossas vidas todos os dias das nossas vidas. O texto vai continuar nos dizendo: e houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. E esse João, a qual João está falando, que João está falando de João, esse João é João Batista. João está falando aqui sobre João Batista. E houve um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crede por meio dele. Todos crede por meio de quem? Por meio de João. Que todos credes por meio de João que Jesus viria, que viria a luz, que viria a resplandecente estrela da manhã, aquele que nos salva, aquele que nos liberta, aquele que nos tira do cativeiro das trevas, aquele que nos deu vida e nos deu em abundância, e veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, a fim de dar testemunho de Jesus, para que todos creiam por meio de João, por meio do seu testemunho, por meio da vida dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Porque muitas pessoas o questionavam e diziam que ele era um dos profetas que morreram, que subiram. As pessoas questionaram que João o Batista era o próprio Messias, mas ele não era a luz, ele não era o Messias. Ele veio para proclamar a luz em Jesus. Ele veio para proclamar aquele que viria após ele. Ele veio para proclamar aquele que era o Salvador, o Senhor, o Redentor. E o texto continua nos dizendo: pois a verdadeira luz que ilumina todos os homens está chegando ao mundo. E João pregava dia após dia que a verdadeira luz estava chegando ao mundo, que ele batizava com águas, mas viria um que o batizaria com o Espírito Santo. E o texto continua nos dizendo: o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio a este mundo, a qual ele fez o mundo, mas o mundo não o recebeu, o mundo não o aceitou, o mundo o crucificou, o mundo cuspiu em seu rosto. As pessoas daquela época pregavam ele na cruz do Calvário. De repente, nos dias de hoje não seria diferente. De repente, se Jesus viesse nos dias de hoje, não seria diferente em nossas vidas. Não seria diferente em nosso mundo, no nosso cotidiano. Porque nós cremos que o Senhor morreu por nós, cremos que Ele realizou na cruz do Calvário por nós, mas todos os dias negamos a Ele. Todos os dias, quando escolhemos o pecado, negamos o Senhor. Todos os dias, quando escolhemos errar o alvo, porque o pecado nada mais é do que errar o alvo. Quando nós escolhemos errar o alvo, nós nos afastamos do Senhor. Quando nós resolvemos fazer as nossas vontades, nós cuspimos no rosto de Cristo. Quando nós decidimos fazer aquilo que nos atrai, aquelas vontades que dá no nosso coração e queremos fazer, nós crucificamos Cristo novamente. E muitas das vezes em nossas vidas nós falamos para o Senhor através das nossas atitudes que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós foi em vão, porque nossas vidas não mudaram, nossas atitudes não mudam, nossos pensamentos não mudam, nossas escolhas não mudam, nossas vidas continuam as mesmas, e continuamos errando, e falamos que servimos ao Senhor, falamos que entregamos as nossas vidas ao Senhor, falamos que entregamos o nosso caminho ao Senhor, mas João continua nos dizendo: ele veio para os que era seu, mas os seus não o recebeu. Ele veio para aquele povo a qual escolheu servir ao Deus,
que eram os judeus. Ele veio para o seu povo, aquele que serviu e o que tirou o povo do Egito, que estava com ele todos os tempos, todos os momentos. Ele desceu a este mundo para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, o seu povo não o aceitou, o seu povo não acreditou e não quis ouvir o que ele tinha para dizer. Tinha como maldito, tinha como blasfêmia o que ele falava. Mas o texto vai nos dizer: mas todo aquele que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Mas todo aquele que o receberam, é necessário receber. Os que creram, é necessário crer. Mas creem que no seu nome deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Espera aí, pastor, mas as pessoas dizem por aí, todos nós somos filhos de Deus. As pessoas costumam dizer no mundo afora que todos nós somos filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu também sou filho de Deus. Não, você só é filho de Deus. João vai nos advertir, vai nos falar: você só é filho de Deus quando você crê, o recebe, crê no seu nome, crê no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós seremos julgados perante o Senhor porque não recebemos, porque não acreditamos no Senhor, porque não cremos no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não iremos receber se não crermos. Nós não iremos receber se nós não recebermos o Senhor em nossas vidas. Você precisa receber o Senhor na sua vida. Você precisa crer no sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Você precisa crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como Senhor, porque Ele governa a sua vida. Como Salvador, porque Ele realizou uma obra perfeita na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou um preço, um alto preço, a qual nenhum de nós poderíamos pagar. Por mais que nós fizéssemos e guardássemos todas as leis, nós não poderíamos pagar o preço. E o Senhor, Ele precisou descer dos céus, se esvaziar da sua glória, tomar a forma de homem e morrer no Calvário, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O Senhor entregou a sua vida, porque é muito bonito você dizer, e porque Deus mandou o seu Filho, mas o próprio Cristo esvaziou de si. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus, Ele tomou a forma de homem, não porque mandaram, mas porque Ele quis salvar a minha e a sua vida. Mas o texto continua nos dizendo: aos que não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aos quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor, só Ele pode nos tornar filhos. Somente o Senhor, através do sacrifício dele na cruz do Calvário por nós, pôde nos transformar em filhos. Por isso que nós somos filhos por adoção, por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somente somos filhos de Deus porque Jesus desceu a este mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e levou sobre si todas as nossas transgressões. Você e eu só podemos ser considerados hoje filhos de Deus porque um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor. Confiamos nele e cremos no sacrifício redentor que ele realizou por mim e por você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Senhor se fez carne, o Senhor se esvaziou da sua glória, se fez carne e habitou entre nós.
e viveu como um homem, neste mundo, mas ele viveu de graça e verdade. Ele viveu e não pecou, e não errou, viveu uma vida íntegra ao Senhor. João testemunhou a respeito dele, exclamando que sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim, este está acima de mim, pois já existe antes de mim. João Batista vai dizer a respeito de Jesus que este era o Jesus. Quando ele vai batizar Jesus, ele vai falar: este é aquele que eu vos falei, que está acima de mim, pois ele existe antes que eu existisse, pois ele não teve um início. Ele existe antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que João, quando ele está aprisionado, que ele vai ser morto, ele manda alguém perguntar para Jesus se verdadeiramente ele era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E ele manda dizer que sim. Então João Batista diz que eu diminua para que ele cresça e que eu suma para que ele apareça. João Batista, ele precisou sumir e desaparecer para que